Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma tarde, uma sessão aqui do nosso 11º Simpósio Internacional de Tecnologias Digitais na Educação. E dando sequência aqui à nossa programação, vamos agora receber o Celestino Magalhães, ele que é professor adjunto do Instituto Piaget, em Portugal, onde atua na área de tecnologias educacionais, inovação pedagógica, é coordenador do programa Piaget Online e da pós-graduação em TIC e ecossistemas híbridos de aprendizagem na Escola Superior de ESDE, Desporto, Desporto e Educação. Desporto e Educação, do Instituto Piaget, em Vila Nova de Gaia. Então, além de integrar outros centros científicos, participar aí de grupos de pesquisa e também de iniciativas voltadas para tecnologias educacionais. Então, ele irá nos abrilhantar hoje aqui com uma palestra sobre, só um minutinho, sobre realidade virtual, né? Então, é a realidade virtual e realidade aumentada na formação de professores. Então, Celestino, a palavra está com você. Ora, muito boa tarde a todos e a todas, e é um gosto imenso estar aqui presente, e agradeço o convite feito pelo João, pelo Dr. João. É sempre um gosto poder partilhar e poder estar convosco, mesmo tendo um oceano, um Atlântico que nos separa, mas sendo nós o países irmãos, é muito bom estar aqui convosco e partilhar um bocadinho do que vamos fazendo deste lado do Atlântico e mostrando que estas tecnologias que por vezes e à primeira vista podem parecer um bocadinho até temerosas e até amedrontar um bocado na integração das nossas práticas pedagógicas, vamos ver que até se tornam fáceis e vamos transformando o processo de aprendizagem dos nossos estudantes de modo a envolvê-los cada vez em aprendizagens mais significativas. Então, sendo assim, eu vou passar a apresentar esta apresentação. Portanto, como disse o Dr. João, é sobre realidade virtual e realidade aumentada na formação de professores. Portanto, eu vou-vos trazer aqui o que faço aqui no Instituto Piaget em educação básica, ou seja, na formação inicial de professores portugueses, onde eles depois podem integrar estas tecnologias no seu dia-a-dia com os seus alunos nas suas salas de aula, mas o mais importante até não é ser só os professores criadores, mas também desafiar os próprios alunos a serem eles criadores. Nós vamos ver daqui a bocadinho, depois da apresentação, uma ferramenta que é bastante prática e bastante fácil de ser utilizada, não só por nós enquanto professores, mas também pelos próprios alunos. E sendo assim, o porquê da realidade virtual e da realidade aumentada aqui no nosso processo de ensino e aprendizagem. Nós vemos que estas realidades que se dizem emergentes e que não são tão emergentes quanto isso, porque elas já existem e já estão aí presentes há bastante tempo, elas demoraram, se calhar, a ser integradas no processo de aprendizagem por causa de alguns fatores externos. Em primeiro lugar, porque alguns dispositivos que são necessários, o seu preço e o seu valor económico era demasiado elevado, o que obrigava a um investimento inicial mais elevado, mas e depois também pelas próprias limitações dos dispositivos e do software que acompanhava. Hoje em dia nós já vemos que existem no mercado soluções bastante capazes e bastante acessíveis, e então por que não pegar e introduzir esta tecnologia nos nossos processos pedagógicos. Deixem-me já dizer de antemão que o nosso foco não é a tecnologia, ou seja, o nosso foco não é tecnológico, mas sim pedagógico. Eu, ao ter uma intenção pedagógica, ao ter uma intencionalidade de melhorar e aprofundar o processo de aprendizagem dos meus estudantes, uso a tecnologia para operacionalizar e instrumentalizar essa aprendizagem. É uma escolha minha, o que significa que quando eu vou ver qual é a tecnologia mais capaz e mais proveitosa nesse processo de aprendizagem,
integro no desenho que eu faço dos meus desafios de aprendizagem que trago para os meus estudantes, mas como eu vos dizia ainda há pouco, o desafio passa quando eu coloco do lado dos estudantes a capacidade de serem eles a criar, de serem eles os produtores e expandirem a sua criatividade e a sua originalidade no desenho das atividades de aprendizagem que vão conceber. Portanto, o nosso foco é pedagógico, onde eu vou usar a tecnologia como um instrumento, como mais um acessório que eu tenho ao meu alcance para melhorar a aprendizagem dos meus estudantes. E neste desenho, ou seja, nesta introdução e na integração pedagógica desta tecnologia, eu basicamente utilizo aqui 3 frameworks ou três metodologias que me servem de base e de sustento no desenho das minhas atividades pedagógicas, nomeadamente o modelo Camille, em que nós aqui fazemos um equilíbrio e uma integração equilibrada entre esta imersão tecnológica e a própria carga cognitiva que é colocada no estudante, ou seja, o foco aqui é na presença e na agência do estudante. Também a metodologia TPACK, onde se faz aqui uma interseção entre as 3 dimensões, não só a tecnologia em si, o próprio conhecimento do conteúdo da disciplina e também a estratégia pedagógica que vai ser utilizada para integrar e aprender o currículo. E depois também utilizando o referencial da Comissão Europeia, do DigiComp-Edu, onde coloca o educador, ou seja, coloca nós, enquanto professores, como os designers destas experiências digitais e não apenas como mero operadores destes equipamentos e meros, então, utilizadores da tecnologia. Portanto, temos que ter aqui a intencionalidade pedagógica quando estamos a fazer o nosso desenho da atividade pedagógica e dessa atividade e do desafio de ensino e de aprendizagem que vamos trazer aos nossos estudantes. Sendo assim, o laboratório basicamente é sala de aula, onde inicialmente há aqui uma integração da realidade virtual e da realidade aumentada, fazendo então uma distinção e uma apresentação destes conceitos e uma exploração até através de ferramentas com os próprios estudantes, nomeadamente logo a partir do seu próprio telemóvel, do seu próprio smartphone, uma vez que podemos procurar no nosso smartphone, dentro da Google, por exemplo, o nome de um animal gato, e aparece-nos lá um quadrado para visualizar a 3D, ou seja, faz logo uma representação deste gato em realidade aumentada, e já agora também só fazendo uma distinção, a realidade aumentada é quando nós integramos no nosso ambiente real objetos virtuais, ou seja, vamos buscar objetos digitais e vamos fazer um contexto no nosso ambiente real e que podemos usar para a criação de um storytelling, de uma narrativa digital, e enquanto que a realidade virtual é quase o inverso, ou seja, somos nós, enquanto utilizadores, que nos vamos projetar em avatares, portanto, num avatar, numa entidade digital que vai emergir num ecossistema virtual, num ambiente completamente virtual e que vamos integrar, então, ou interagir com os elementos que estão presentes nesse ambiente. E claro que nós podemos fazer ainda aqui um mix desta realidade aumentada com esta realidade virtual quando temos, então, realidade estendida, que é exatamente ter no nosso ambiente real estes ambientes imersivos onde podemos interagir estando nós contextualizados no nosso ambiente real. Portanto, numa primeira fase, há aqui uns 30 minutos, 45 minutos, com os estudantes para eles explorarem e perceberem, então, a distinção entre estas duas realidades. Depois passamos, basicamente, à parte prática, onde usa a metodologia do Design Thinking, onde eles começam a pensar e a idealizar qual o trabalho que querem realizar, portanto, começarem a trocar ideias na conceptualização desse trabalho, para depois começarem a fazer o desenho, a criação dos protótipos
e, por fim, a apresentação do trabalho realizado perante os seus pares. Portanto, há aqui a exploração de várias plataformas, de várias tecnologias que vão dar suporte, como eu já os vou nomear daqui a bocadinho, que dão suporte a esta criação, quando eles estão a desenhar e a construir os seus cenários ou os seus ambientes imersivos, onde vão colocar, então, ou onde vão transformar este ambiente imersivo como sendo uma atividade de aprendizagem para explorar com os seus alunos. No final, através deste processo de design thinking, nós vamos, em cada uma das fases, fazendo o acompanhamento. Eu acompanho sempre a produção dos meus estudantes desse desenho e dessa construção das atividades de aprendizagem, e normalmente eles trabalham em pequenos grupos. Eu gosto muito que eles trabalhem em pares ou em trios, porque vou ao mesmo tempo trabalhando competências digitais quando eles estão a desenvolver este trabalho. É o critical thinking, é o trabalho colaborativo, são as capacidades de comunicação. Portanto, tudo isto é trabalhado em paralelo com o próprio recurso que ele está a produzir. E claro que, para além de trazer o seu valor pedagógico, já que eles estão a construir um instrumento, estão a construir um recurso pedagógico que vão poder utilizar nas suas aulas, traz também aqui uma valorização do seu crescimento e da produção do seu conhecimento enquanto estudantes e também estas questões éticas que eles devem respeitar quando estão a usar a tecnologia, quando estão a usar o digital com os seus alunos. Sendo assim, nós normalmente usamos várias ferramentas, entre as quais estas 4 que estão aqui representadas. Os óculos que nós utilizamos em sala de aula são os óculos classe VR da Avantis, que para além de já trazerem algumas representações e algumas atividades já pré-concebidas e que podem ser exploradas diretamente nos óculos, permite também aos estudantes conceberem e idealizarem e construírem outras atividades, por exemplo, usando as ferramentas DelightX e o ThinkLink, e depois carregar para os próprios óculos e verem esses mesmos recursos num ambiente 360, ou seja, num ambiente 3D. Outra plataforma é a Aglupa, que é uma ferramenta de realidade aumentada, que tanto existe em smartphone, como existe também no PC depois de fazer o registro, e que também nos permite criar certos ambientes com modelos de realidade aumentada, portanto, modelos 3D, em que depois me permite fazer a construção e até a integração destes modelos 3D noutras ferramentas, nomeadamente no DelightX e no FrameVR, onde eu posso expandir, então, estes ecossistemas de aprendizagem. Depois temos aqui 2 plataformas que correm online, ou seja, correm na nuvem e em ambiente web nos computadores. São ferramentas bastante fáceis de ser utilizadas, com uma curva de aprendizagem muito curta, muito reduzida, e que corre, como eu lhes disse, em ambiente web, podendo os próprios estudantes criarem na nuvem, sem exigir grandes recursos de hardware, e que depois podem, então, explorar em ambiente 3D, colocando dentro de óculos de realidade virtual e ver exatamente as suas criações e essas suas construções nestes ambientes. Ou seja, para além de termos o próprio produto que é explorável e visível em ambiente 2D, nomeadamente no computador, como eu vos vou mostrar daqui a bocadinho, o fator não só o wow, porque eles quando metem os óculos e veem os seus próprios ambientes, há sempre este fator wow, de explorar o meu ambiente em 3D, há também esta capacidade de imersão, onde a aprendizagem e a produção do conhecimento é muito mais duradoura, porque é uma atividade experiencial. Os estudantes vão experimentar as suas criações, vão experimentar aquilo que construíram colaborativamente, o que lhes vai dar esse sentimento de pertença e este sentimento de esta agência de estarem lá e de pertencerem àquele mundo que acabaram de construir. Há aqui, então, 3 níveis principais de envolvimento por parte dos estudantes quando estão
a realizar e quando estão a idealizar estas atividades. Há aqui também um envolvimento comportamental, ou seja, há aqui o tal envolvimento e o despender tempo, ou mais tempo de permanência na tarefa que estão a construir e a explorar além do que às vezes é pedido. Há aqui também um envolvimento cognitivo, porque ao prepararem e ao realizarem estas atividades de aprendizagem, têm que questionar quais as partes do currículo que estão a trabalhar e que estão a aprender são realmente importantes para serem então introduzidas e exploradas neste produto que estão a construir. E há também aqui a parte afetiva, a parte da empatia, onde eles têm exatamente aqui como vos disse, este fator uau, este espanto na utilização da realidade virtual, este espanto na imersão nestes ambientes digitais, onde depois, até dentro dos próprios óculos ou nos ambientes que eles constroem, eles podem interagir através dos seus avatares. Ou seja, podem estar mais do que uma indivíduo presente ao mesmo tempo nestes ecossistemas e poder então interagir entre eles e entre os elementos que estão no próprio sistema, que vai tendo sempre aqui a tal intenção pedagógica com o conjunto de instruções que o utilizador deve fazer quando está a explorar este ecossistema e que tem a sua finalidade e intencionalidade de aprofundar as aprendizagens dos estudantes. Sendo assim, falando nesta mesma intensidade pedagógica, a minha intenção não é ter meramente operadores de máquinas, ou seja, não é ter meramente os meus estudantes como operadores desta tecnologia, mas sim como designers, ou seja, pensar pedagogicamente no desenho e na construção da atividade de aprendizagem que estou a fazer. E assim sendo, há aqui um percurso, há aqui um caminho que se deve e que eu tento e percorro com os meus estudantes quando estamos a fazer então esta construção e este desenho das aprendizagens. Primeiro, há aqui o alinhamento com o currículo, isto é, eu perceber quais são os objetivos de aprendizagem que tenho e que quero para aquele currículo ou para aquele conteúdo em particular, e depois perceber qual é a tecnologia que me vai servir para atingir então esses objetivos pedagógicos, ou neste caso, esses objetivos de aprendizagem que os estudantes têm que realizar. Há aqui também uma participação ativa, já que, desculpem o termo, eles terem que arregaçar as mangas e meterem as mãos na massa, estão a colaborar ativamente na construção dessa atividade de aprendizagem, ou seja, eles abandonam o papel de consumidor, apenas um papel mais, se calhar, estático de receberem a informação, para terem um papel muito mais ativo como criadores e como construtores das próprias atividades de aprendizagem. E há aqui também esta sinergia, ou seja, esta interligação entre a tecnologia e a metodologia pedagógica que é utilizada. Por exemplo, eu uso bastante na construção destes recursos a metodologia de aprendizagem baseada em projetos, onde eles têm então que desenhar o seu projeto e, passando por várias fases, fazer essa construção, mas pode também ser usada uma metodologia de sala de aula invertida, uma metodologia de gamificação incluída nestes ambientes imersivos. Portanto, eu, dependendo do conteúdo que quero aprofundar e que quero que os meus estudantes aprendam e produzam conhecimento, vou variando então esta metodologia ativa que é integrada. E depois também ter aqui sempre estes aspectos de design, tendo sempre em atenção a acessibilidade, ou seja, haver um equilíbrio entre todos os elementos que nós vamos construir e que vamos produzir e integrar nesta atividade de aprendizagem, de modo a que, sendo uma atividade que vai ser explorada fundamentalmente em ambientes virtuais, não leve por exemplo, problemas físicos de saúde, enjoos, dores de cabeça, e que seja fácil de o utilizador navegar nessa atividade e não se sinta perdido, não se sinta sozinho.
já que, ao estar a fazer esta exploração virtual, ele deve saber sempre qual o caminho a seguir e ter, então, esta orientação pedagógica na exploração dessa própria atividade e não se perder no mundo ou neste ecossistema que está construído e que está desenhado. Existem vários potenciais que nós podemos ter em mente quando estamos a construir e quando estamos a realizar o desenho destas atividades. Por exemplo, promover algumas viagens impossíveis nos dias de hoje, visitar um local histórico que já não existe, visitar uma batalha histórica, por exemplo, ou entrar no motor de combustão e perceber o que acontece a cada gota da gasolina quando está no motor de combustão, ou então fazer uma viagem a bordo de um glóbulo vermelho no corpo humano. Portanto, se eu quiser promover estas experiências aos meus estudantes e que de outra maneira me é impossível, nada melhor do que então recorrer a esta tecnologia, desenhar e construir a minha atividade de aprendizagem e promover então estas experiências aos próprios estudantes. Sabemos que esta simulação é uma simulação segura, já que não vai trazer elevados nem riscos físicos, nem mentais na utilização e na exploração da atividade em si. Como eu vos disse, eu tenho, neste momento, por exemplo, tenho uma turma com 25 estudantes. À minha disposição, eu tenho 10 pares de óculos. Claro que não chegam para todos ao mesmo tempo, mas a exploração que eles vão fazendo são explorações intercaladas com outras atividades paralelas. Ou seja, eles pegam nos óculos, 10 minutos, 15 minutos para explorar a plataforma em realidade virtual e depois tem sempre outra atividade paralela em que vão realizando e vão respondendo outro potencial é exatamente este ensino híbrido, já que ao ter, por exemplo, a possibilidade de construir estes ambientes no próprio computador e depois introduzir e passar estes ambientes, já que eles estão construídos em ambiente web, para dentro dos óculos, vai fazer uma democratização do acesso, permitindo que todos os meus estudantes não estejam, por exemplo, limitados pelo tipo de hardware que têm. Qualquer computador, inclusive, por exemplo, vocês podem, usando o tal frame VR, que eu vos vou mostrar daqui a bocadinho, podem construir usando um tablet ou usando o smartphone. Portanto, a limitação que tem é o ecrã ser menor, por aí comparado, por exemplo, com um computador, e só precisam, claro, da ligação à internet, mas qualquer destes dispositivos vos permite construir um ambiente imersivo. E depois temos também aqui a construção de uma comunidade de aprendizagem, porque ao trabalharem e ao partilharem e trabalharem então de forma colaborativa, eles têm este sentimento de pertença partilhada e que eles podem depois até explorar de forma partilhada dentro do próprio ambiente imersivo. E também agora, com esta era da inteligência artificial e nesta era que estamos a atravessar da oferta de inúmeras aplicações de inteligência artificial, esta tecnologia pode também ser integrada e pode ser utilizada não só na própria contextualização dos espaços imersivos que eles vão construir, mas também ajudar na própria construção com a criação de produtos e cenários, às vezes dinâmicos e mais dinâmicos, onde os podem aprofundar esse conhecimento e expandir o conhecimento do que estão a criar nessas atividades de aprendizagem. Há aqui algo muito importante que já foi defendido por Seymour Papert, que é, como eu vos dizia ainda há bocadinho, o aprender fazendo. Nós, ao trazer estes desafios para os nossos estudantes, ao envolvê-los ativamente como construtores e criadores desses objetos, estamos a promover a sua integridade e o seu sentimento de pertença nas nossas salas de aula, nas nossas atividades de aprendizagem e a ter esta agência do aluno ou do estudante cada vez mais presente nos produtos e nos processos que eles vão fazer e que vão realizar
para construir o seu conhecimento. Ou seja, o estudante deixa de ser um consumidor passivo da informação, do conhecimento, para ser um ator cada vez mais ativo como designer do seu próprio, da produção e da construção do seu próprio conhecimento. Ou seja, é uma peça fundamental e que está ativamente e constantemente ativa na produção desse conhecimento, já que ele está completamente embrenhado, completamente envolvido nessa produção do conhecimento através do trabalho que vai realizando na produção destas atividades. Mas nem tudo são vantagens. Há aqui alguns desafios, há aqui alguns obstáculos que podem constituir alguns constrangimentos nessa implementação. Há aqui logo uma barreira física, nomeadamente a nível das infraestruturas tecnológicas que nós temos dentro das nossas universidades e das nossas escolas. Por exemplo, um sinal de internet que não seja razoavelmente forte, que tenha falhas, tenha quedas, seja fraco. Claro que, estando nós a trabalhar num ambiente online, vai-nos logo limitar essa própria construção devido a este sinal ser mais fraco. Outra situação é, como eu vos disse, a realidade virtual condicionar a utilização de óculos. E, por vezes, estes dispositivos ainda acarretam algum investimento financeiro, muito embora hoje em dia o preço já reduziu bastante e que, se calhar, às vezes, com alguns projetos, nós podemos arranjar algum financiamento para a aquisição deste material, mas há sempre aqui, então, esta barreira física, que é ter os meios físicos para o desenvolvimento. E depois, há aqui também outra barreira que pode ser não tão visível, mas como é que eu posso justificar este investimento com o tempo de planeamento e até da execução e da construção. Tudo isto leva algum tempo, até implementar e realizar estes objetos finais há algum tempo, e este investimento inicial, sem ter uma visibilidade imediata desse investimento, pode às vezes ser um constrangimento na implementação e na construção destes ambientes. Por isso é que, e eu tentando contrariar e ultrapassar estes obstáculos, eu uso as versões gratuitas destes programas, já para evitar que tenha que haver um investimento e uma aquisição extra desses programas ou dessas aplicações. Não quer dizer que, se vocês virem que é uma aplicação que os vai rentabilizar a aprendizagem dos vossos estudantes, não o façam, mas experimentem primeiro as versões gratuitas e depois vejam então como é que podem explorar isso de uma forma mais premente. Há também aqui considerações fisiológicas e éticas. A nível fisiológico, exatamente com estas situações dos enjoos, das dores de cabeça, porque se os nossos estudantes estiverem muito tempo expostos a estes ambientes imersivos, podem vir a acontecer algumas dessas situações, e, por exemplo, também terem atenção que, se tiverem alguns estudantes com epilepsia, têm condições particulares para utilizarem estes equipamentos. Outra situação é a proteção de dados. Nós estamos a usar plataformas online, ainda por cima na sua versão gratuita, garantir que nenhum dado pessoal, que nenhumas informações pessoais vão ser introduzidas nessas plataformas e recolhidas por essas aplicações. E a tal situação também, terem atenção ao nosso público-alvo. Isto é, ver, no nosso caso, como é a universidade, já são jovens adultos, portanto não temos essa limitação por serem menores de idade, mas no caso das escolas, ter exatamente esta atenção com os limites da idade para a utilização destas ferramentas e da integração dos avatares nesses meios virtuais. Ou, pelo menos, fazer um uso destes ambientes controlado dentro da sala de aula, promovendo, então, uma equidade para todos os estudantes e não deixando ninguém para trás, nem ninguém de fora. Sendo assim, há aqui uma realidade sistémica, ou seja, há todo aqui um ecossistema a envolver esta capacidade de integrarmos e construirmos
e fazer um bom uso e uma integração bem sucedida desta realidade virtual e desta realidade aumentada nos nossos ecossistemas. Há aqui algo que passa imediatamente pelos intervenientes diretos da sala de aula, pelos professores e pelos alunos, ou seja, há aqui a necessidade de haver primeiro uma capacitação dos professores, ou seja, haver aqui formação e preparação dos professores para usarem esta tecnologia e depois também nos próprios alunos haver essa capacitação e fazer esta tal mudança de receptores passivos para designers ativos no processo pedagógico. Outra situação é o tal suporte técnico contínuo e haver esta constituição de comunidades de práticas entre os próprios estudantes para que haja este sentimento de pertença e este trabalho colaborativo. E depois garantir sempre estas questões éticas, estas questões fisiológicas e de proteção de dados, de modo a que não haja então a fuga de informações pessoais dos próprios estudantes que possam colocar em risco a sua integridade, não só académica, mas também até própria integridade pessoal. Sendo assim, por onde é que passa esta formação docente? Ou seja, qual é o futuro nesta preparação dos docentes para terem estas competências digitais cada vez mais preparadas? Há aqui exatamente a situação experiencial, que é promover na formação destes docentes o aprender fazendo, trazer aqui então esta formação como sendo formação prática, onde há exatamente estas tecnologias, há estes equipamentos e promover uma exploração pedagógica dos próprios equipamentos. Na construção das atividades de aprendizagem, basear essa construção destes cenários em situações reais, ou seja, trazer do mundo real dos nossos estudantes situações onde eles tenham que procurar as soluções e dar resolução a esses problemas, já que eles têm aquele sentimento de visibilidade em algo concreto com que lidam diariamente na sua vida, no seu dia-a-dia, na sua vida, e depois também ter aqui a tal situação de ter uma literacia digital, fazendo assim um uso mais crítico, fazendo e promovendo esta reflexão crítica sobre o que estão a produzir, sobre as situações que estão a desenhar e a construir, e ter também essas questões éticas presentes quando estamos a usar a tecnologia com os próprios estudantes. A nível de resumo, temos aqui esta infografia que me vai então mostrar e vai resumir basicamente quais são os princípios ou as principais tecnologias que eu posso integrar nesta melhoria pedagógica ou nesta inovação pedagógica, desde a realidade virtual, a realidade aumentada e o próprio web design. Temos aqui também um scaffolding teórico, ou seja, aqui a progressão e a evolução do próprio papel do estudante quando ele passa de receptor passivo para designer e personagem ativo, bem como nós, enquanto professores, que vamos integrar exatamente e acompanhar este processo de designer, onde eu tenho que pensar pedagogicamente no desenho das atividades de aprendizagem que eu vou fazer e que vou desenvolver com os meus estudantes. Sendo assim, nós estamos aqui a trabalhar para a nossa próxima geração de educadores, onde essa próxima geração já está aqui presente, que é a minha intenção ao utilizar a realidade virtual e a realidade aumentada não é simular o que já existe, não é simular só este mundo que já conhecemos, mas sim dar potencialidades e dar as capacidades aos meus estudantes de eles criarem estes ecossistemas imersivos com experiências de aprendizagem que até agora eram impossíveis de criar com outras tecnologias e que estas tecnologias de realidade virtual e de realidade aumentada me permitem, pois eu posso então expandir e alargar este meu desenho pedagógico e instrucional das atividades de aprendizagem. Sendo assim, era isto que eu trazia para vos mostrar e agora, antes de finalizar, vou pedir ao João se me consegue passar para a minha outra tela, onde eu vou então
vos mostrar agora como é que nós podemos integrar, e vocês vão ver que até é bastante simples de ser utilizada. Portanto, eu vou explorar uma dessas ferramentas, que é o Frame VR, como eu lhes disse, eu vou explorar na sua versão gratuita. A versão gratuita, qual é o limite que tem? Só nos permite criar 3 ambientes imersivos, ou seja, 3 ambientes que eu depois vou poder explorar dentro dos óculos, e ao mesmo tempo a explorar e a interagir nesse ambiente só me permite ter 8 utilizadores, mas permite-me ter 15 espectadores. Como é que eu giro isso? Ao mesmo tempo, em determinada altura, estão 8 utilizadores e depois, passado algum tempo, estes 8 utilizadores saem da sala e 8 dos espectadores entram na sala. E vou rodando assim entre este papel de utilizador-espectador. Como eu vos disse, como qualquer outra ferramenta, a primeira situação que ele nos permite, ou que pede, é para fazermos o login. Depois de fazermos o login e o registro é normal, portanto, eu depois é meter o meu endereço de e-mail apenas e fazer essa situação. E depois de fazer o login, eu entro na minha conta e permite-me então criar os ambientes. Como vocês veem aqui, eu já tenho 2 ambientes criados, como vocês conseguem ver, e até se calhar antes de avançar, posso-vos mostrar aqui até um ambiente que foi criado por um estudante. Neste caso, é um ambiente que vai simular algumas situações da Roma Antiga. Eu vou abrir o ambiente só para vos mostrar o tipo e depois mostro-vos também como é que vocês podem construir. Portanto, ele funciona em ambiente online. Portanto, inicialmente ele pede quem é o nome do utilizador. Como vocês podem ver, temos 8 lugares disponíveis para estarmos todos ao mesmo tempo, e depois temos aqui a tal situação em que até podemos personalizar o nosso avatar. Como vocês veem, nós podemos ter o aspecto humano ou até o aspecto de Android, que é basicamente um computador. Portanto, e no aspecto humano, eu posso personalizar todas as características que, desde cabelo, barba, tom de pele, roupa, etc. Depois de estar personalizado, eu gravo, tenho o meu avatar e vou então entrar no meu ambiente. Neste momento, deixem-me só desligar o meu microfone, porque eu também posso até estar aqui com os meus alunos e dar uma aula dentro deste ambiente, e depois com as teclas direcionais do teclado, ou as teclas WSAD, eu posso navegar no ambiente. Como vocês podem ver, eu posso integrar aqui neste ambiente todos e qualquer objetos, desde modelos 3D, ou seja, modelos onde eu posso fazer o download ou construir usando outras aplicações, o Sketchfab, o Tinkercad. Posso fazer aqui a introdução de texto com descrição, por exemplo, tem os modelos 3D e a própria descrição. Tem aqui outras informações. Tenho aqui também, por exemplo, estando a falar de Roma Antiga, tenho aqui um modelo 3D, que me mostra, por exemplo, o Coliseu de Roma, em que eles podem explorar e ver pormenores em 3 dimensões, e que depois nos óculos ainda tem ainda mais esta perspectiva de imersão e de ter o próprio modelo em si, para além de me permitir, por exemplo, colocar outras informações. Por exemplo, neste QR Code, nós temos aqui um chatbot em que me permite conversar diretamente com o Imperador César e fazer questões sobre Roma Antiga. Ou uma página web que vocês conhecem provavelmente da Google Arts and Culture, que me permite logo aqui dentro fazer uma navegação e explorar o próprio Coliseu de Roma, fazendo essa visita ao Coliseu nesta página web. Portanto, para além disso, como vocês podem ver, temos aqui uma série de elementos, tudo que vocês imaginem como sendo elementos digitais, podem construir e colocar nestes documentos. Antes de avançar, para vos mostrar rapidamente, que ainda tenho alguns minutos, para vos mostrar como é que nós construímos, e que vocês vão ver que é muito simples, porque vocês vão ver que basicamente é um processo de clicar e arrastar e largar e fica construído o ambiente. Claro que eu tenho primeiro que desenhar e idealizar a minha atividade de aprendizagem. Eu vou-vos mostrar alguns outros ambientes que foram criados
pelos meus alunos quando foram desafiados a usarem esta ferramenta. Este outro ambiente que está aqui, portanto, foi criado por um aluno que neste caso vai ser futuro professor de educação básica, e como vocês vão ver, estão aqui uma série de elementos, ele ainda está a carregar, em que tem vídeos, como vocês podem, deixem ver aqui o vídeo, até posso-vos mostrar o vídeo e colocar a opção, portanto vocês vão ter áudio. Eu não sei se vocês Aranha muito é uma história, portanto é uma história sobre... Uma história de Eric Carle. Uma manhã bem cedo, o vento soprou uma aranha. Ou seja, contar a história aos mais novos. Depois temos aqui algumas imagens com as instruções do que é que devem seguir. Mais salas com atividades. Portanto, há aqui sempre um percurso que deve ser criado, onde tem, por exemplo, uma tela branca para os próprios alunos desenharem. Temos aqui mais algumas informações, por exemplo, desenhos de teias, que era a história da aranha. Aqui algumas instruções de como fazer essa construção. Portanto, este é um dos ambientes de aprendizagem criado por este professor, para explorar a história da aranha. Entretanto, deixem-me-vos mostrar outro ambiente, para vocês perceberem que existem, vocês vão ter logo templates em que podem criar e explorar esses ambientes. Portanto, este é um outro ambiente e que tem aqui já uma série de modelos já pré-concebidos. Vocês podem começar de raiz, podem construí-lo de raiz com todas estas estruturas, ou então já usar alguns modelos. Reparem, portanto, ele aqui construiu 2 salas, ou 3 salas, havia outra, com alguns conteúdos, e em que nós chegamos aqui, por exemplo, e até tem aqui um Word Wall com uma atividade para que os alunos possam realizar. Portanto, eu tinha que aceitar, estava em ambiente web e ia realizar, por exemplo, adjetivos dos animais, e no caso, esta história é a Casa da Mosca Fosca. Portanto, estão aqui uma série de atividades, incluindo, sendo uma mosca, até colocou aqui um elemento 3D, como vocês podem ver, e que permitiu, então, construir esse próprio elemento e essa construção. Como é que eu posso começar, então, a explorar e a construir estes ambientes imersivos? Eu vou voltar à minha janela da minha conta, onde comecei por mostrar aquele ambiente de Roma. Se reparem, vou ter direito a 3 ambientes, neste momento já tenho 2, e para construir o terceiro, basta clicar neste botão que diz New Frame. Ao clicar New Frame, eu tenho que dar o nome ao meu frame. Reparem, ele apenas admite minúsculas, não admite acentos nem espaços. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui Brasil, só para saber que foi a atividade. Temos já aqui, nesta opção, uma série de templates com ambientes já pré-concebidos que eu posso escolher e utilizar na construção. Por exemplo, este que vocês viram foi o da Roma. Você já tinha aqui 20 e tal ambientes que podem usar nessa construção e servir logo de modelo. E se às vezes depois quiserem mudar, podem alterar de ambiente entre si. Eu posso escolher este, por exemplo. Ok? Como vocês veem aqui, a versão gratuita apenas permite 3 frames e os tais 8 utilizadores ao mesmo tempo. Eu já escolhi o modelo, dei-lhe um nome, então vou clicar New Frame. Ok, já tem este nome. Ok, Brasil. Pode ser... Pronto. Brasil XI, como sendo o 11º encontro. Ok, não havia nenhum. Como vocês podem ver, já está aqui criado o ambiente e ele agora vai-me levar para dentro do ambiente. Tenho na mesma que ligar e tenho aqui a minha barra de ferramentas de construção. Eu vou tirar o microfone, é, por exemplo, se vocês quiserem falar com os utilizadores que estão dentro deste ambiente, ou o megafone, se o utilizador estiver mais distante, para ouvir. Podemos mostrar a nossa câmara ou esconder a nossa câmara quando estamos dentro do ambiente. E como é que eu posso começar a criar? Se repararem, dependendo do ambiente, vocês já vão ter até quadros para poderem criar.
Para poderem criar, eu posso criar de duas maneiras. Posso ou clicar nestas estrelinhas amarelas, em que me vai abrir logo uma série de opções do que é que eu quero colocar neste ambiente. Posso colocar imagens, ou seja, aquilo que eu vos dizia há bocado. Qualquer que seja o elemento virtual que vocês imaginem, podem colocar aqui. Ou, se não quiserem e não puderem vir por estas estrelas, que vocês vão ver, têm as mesmas estrelas cá em baixo, desculpem, para poderem colocar. Portanto, ou por um lado, ou na barra de ferramentas, através destas estrelas, eu vou poder então colocar aqui ambientes. Eu vou fazer pelos dois lados. Neste momento, eu estou apenas como utilizador. Eu, para editar, tenho que ativar aqui o modo de edição, que é clicar neste lápis e ele vai me permitir então ter o modo de edição. E, por exemplo, imaginem que vocês aqui iam colocar uma imagem. Eu vou clicar então em imagem, ele vai-me abrir uma nova janela a dizer onde é que está a imagem. Eu posso tirar uma fotografia, posso ir buscar, fazer uma procura online instantaneamente, ou então carregar a partir do meu browser, do meu computador, desculpem. Eu vou procurar, vou dizer onde é que está essa imagem, deixem-me abrir que eu acho que tem aqui imagens dentro desta pasta, tem sim senhor. Seleciono a imagem que quero, faço abrir e carrego essa imagem, ok? A imagem está, então faço dano. Se repararem, a imagem ficou logo colocada nesse quadro. Mas se repararem, eu vou-me colocar de lado. Por vezes, a imagem, deixem-me só colocar de lado, estão a ver, fica quase distanciada do próprio quadro. Eu posso pegar na imagem e trabalhar essa imagem, para que ela fique, por exemplo, colada no quadro branco. Como modo de edição, clico na imagem e, se repararem, ela vai-me aparecer uma série de ferramentas do que eu posso fazer com a imagem. Por exemplo, posso reduzir o tamanho, posso pegar nela, portanto, com o meu rato, eu pego nela e levo para onde quero. Se repararem, quando ela desaparece, significa que a imagem passou para trás do objeto. Ou seja, neste momento a imagem está atrás daquele quadro negro. Então eu tenho que me afastar para trás até que a imagem apareça. Ok? Estão a ver? Está atrás, já aparece no quadro negro. Posso então trabalhar a imagem, ou seja, ajustá-la ao tamanho do quadro, neste caso da dimensão. Quando a imagem, também posso rodar, se repararem, vocês temos aqui as setas direcionais mediante o X, Y, Z, em que eu posso rodar a imagem nas várias direções, ok? Porque às vezes pode ser útil em algumas situações. Uma atenção muito particular, que é quando o vosso objeto estiver no local correto, ou seja, no local exato, vocês vêm aqui e fazem lock position. Ou seja, ele ficou fixo e eu posso ir me movimentando ao longo do meu ambiente que jamais perco aquele objeto dali. Se repararem, o objeto já nunca mais sai dali. E agora era ir criando. Imaginem que até que tinha um modelo 3D para colocar aqui no meio da sala. Então posso chegar aqui, dizer que quero colocar um modelo 3D e o processo é sempre o mesmo. Ele vai dizer quais são os tipos de fecheiros que vocês podem usar. Eu só tenho que dizer onde é que está o meu modelo 3D. Acho que tem aqui alguns, deixem ver. Até tinha aqui o professor, deixem ver. Pode ser o do leão, ok? Escolhem o modelo, ele está aqui, fazem adicionar modelo, ele otimiza o modelo para o meu cenário, ou seja, a nível de texturas, a nível de compressão dessas texturas, ele está a rentabilizar este modelo e daqui a pouco vai colocar o modelo aqui no meu cenário. Ele está a otimizar, demora sempre um bocadinho, porque neste caso destes atributos são maiores objetos, e vocês podem fazer isto não só com imagens, podem fazer com imagens, podem fazer com texto, podem fazer com modelos 3D, etc. Portanto, vocês têm aqui uma série de opções de carregar os vossos ambientes. João, estou mesmo a terminar 1 minuto e já avançamos para as questões, ok? Pronto. Como vocês podem ver, o modelo 3D está aqui, este leão, e eu agora posso pegar nele e colocá-lo onde quiser, ou seja, ele estava no ar, eu posso trazê-lo para o chão, posso aumentar o meu modelo, por exemplo, e como eu lhes disse, sempre que eu quiser o modelo no local, posso girá-lo, se eu não quiser assim, quero ver para mim,
posso girá-lo para orientar e virado para mim. Quando ele estiver na posição certa, lock position e ele cá fica. Fecho e, como vocês podem ver, o modelo não fugiu. Este modelo pode ser criado por vocês ou podem ir buscar a repositórios que estejam presentes. Só mesmo 2 segundos. Por exemplo, se vocês quiserem colocar aqui algum texto... Sim, desculpem. Se quiserem colocar algum texto, o processo é sempre o mesmo. Chegam, têm aqui a opção de colocar texto e aparece a área do texto. Vocês só têm que, por exemplo, copiar, colar. E ele diz aqui para colocar o texto. Deixa-me só abrir aqui um bocadinho de texto que tenha aqui num outro documento, num instante. Ora, pode ser aqui isto, este relatório, só copiar aqui um parágrafo, só para vos mostrar que eu tenho ali, ou seja, copiar isto. Vou aqui colocar o texto, portanto, copiar, colar, e se repararem, eu posso logo mudar o tamanho do texto. Tenho aqui a 75, se eu quiser aumentar, posso ir para 80, e o meu texto fica cá colocado. Como eu lhes disse, nunca se esqueçam, é de sempre que tenho um elemento, fazer lock position. Eu fiz o lock position e está aqui o meu recurso. Portanto, vocês podem colocar todo e qualquer elemento digital que queiram nestes elementos. E era isto que eu trazia para vocês. Agora estou aberto a questões e perguntas que queiram fazer. Muito obrigado por me terem ouvido e pelo vosso tempo. Perfeito, obrigado. E o pessoal colocou aqui alguns comentários, alguns elogios ao seu trabalho, e a Eliane colocou assim, professor, em nosso contexto brasileiro, a RA, realidade aumentada, ainda parece muito distante nas escolas. Dentre os fatores estão aí a questão da ausência de recursos, né, de formação de professores, a ausência dos recursos dos óculos, as tecnologias, e também da formação dos professores. Qual seria aí uma solução, né, para esse quadro, ou uma experiência que tenha sido feita em Portugal, que também possa ser implementada aqui, bem sucedida? Ok. Obrigado, Eliana, pela pergunta. Uma das soluções é, por exemplo, esta plataforma que temos aqui. Ou seja, como vocês viram no vosso computador, ela corre em ambiente web, ou seja, qualquer browser corre o FrameVR. Vocês podem usar esta plataforma para colocarem aqui os trabalhos até dos vossos alunos, ou colocar os alunos a serem eles a colocar os trabalhos e a apresentarem os trabalhos. E o que vocês viram, os trabalhos podem ser feitos de qualquer tipo de elemento digital, PDF, PowerPoint, imagem, vídeo, elementos 3D. Outra solução, se puderem, se tiverem recursos, eu sei que os óculos ainda são caros, mas podemos, por exemplo, explorar a realidade aumentada com ferramentas como, por exemplo, a Avlupa, como eu lhes disse, ou a MacroWheel AR, que corre no smartphone. E que a partir do smartphone eu posso projetar e mostrar com o smartphone ou com o tablet esses elementos virtuais. Portanto, se eu não tiver óculos, posso sempre pegar no smartphone, encomendar os cardboards da China, por exemplo, que são aquelas estruturas em cartão que só têm as lentes em vidro. Posso-vos dizer que aquilo sai a $3 cada cardboard. Portanto, é um investimento que tem que se fazer, mas não é muito caro, e que depois se coloca o nosso smartphone e visualizamos isso numa primeira fase nesses cardboards através do nosso smartphone. É um caminho, né? Minimizar aí a questão dos custos. E a Rúbia, ela coloca assim, sabe-se que a resistência às inovações tecnológicas é evidenciada no ambiente escolar. Como o sistema educativo poderia incorporar as ferramentas tecnológicas no processo de ensino-aprendizagem? Né? A questão da resistência dos docentes. Ok, formação aos professores. Começar pela formação aos professores, porque às vezes esta resistência não é tanto até em integrar esta tecnologia, é ter o receio de como fazer, ou seja, faltar um bocadinho de saber como fazer. Não só na utilização da própria tecnologia, porque se repararem, nós somos migrantes digitais. Nós, na nossa altura, quando tivemos a nossa formação, a tecnologia era muito escassa. Hoje os estudantes já nascem basicamente com a tecnologia no berço. Por isso, eu não estou a dizer que eles saibam usar essa tecnologia, mas estão mais habituados e mais tranquilos na própria tecnologia. O professor, por vezes, tem receio de fazer má figura perante os estudantes, perante os alunos, que é, a tecnologia chegou-me agora às mãos, eu vou começar a usar e até agora tive uma falha. E há este constrangimento de dizer perante o meu estudante ou o meu aluno que afinal falhei.
não ter esse receio. Ou seja, chamá-los para ajudar, crescemos juntos, crescemos nós enquanto docentes com os próprios alunos e formação de professores. Ou seja, promover formação de mostrar esta tecnologia aos professores que existe, como é que eles podem utilizar a tecnologia e o mais importante ainda é como é que eles a podem integrar no currículo. Como é que eles podem então desenhar atividades de aprendizagem integrando esta tecnologia no currículo. A formação dos professores é fundamental. Perfeito. E aí a Ana Paula, ela coloca assim, qual dica de design de ambiente pedagógico para melhor aprendizagem interdisciplinar? Por exemplo, eu uso o Design Thinking, ou seja, as 5 etapas do Design Thinking, em que eles começam exatamente na parte primeiro de experienciação, ambientação, né, para explorar as ferramentas, até dou-lhes a liberdade de eles explorarem por eles próprios, para perceberem. Depois vamos para a fase de ideação, eles começam a ter as ideias para explorar. Prototipagem, que é quando eles começam a construir e a colocarem, desculpem outra vez o termo, as mãos na massa, meterem as mãos na ferramenta e começarem a construir. Temos depois a fase em que eles vão mostrar estes recursos aos seus pares, e temos aqui a parte da análise da usabilidade por parte dos pares, onde os pares fazem a sua avaliação crítica com alguns pormenores para que eles possam melhorar o seu protótipo, e depois a fase final, que basicamente é a apresentação deste protótipo oralmente, perante todos, mostrando o que é que foi construído e a própria atividade em si. Portanto, eu gosto muito do Design Thinking e se procurar, encontra muita bibliografia a explicar todo este processo e como é que deve fazer e o que é que deve fazer em cada uma das fases. Também, se precisar da minha ajuda, também lhe dou o meu e-mail, ele apareceu na apresentação, ou o professor João pode lhe facultar, faz-me chegar um e-mail e eu tento ajudá-la em alguma questão que queira ver respondida, sem qualquer problema. Perfeito. Muito obrigado, Celestino, por sua participação, por partilhar com a gente essas experiências sobre realidade virtual e aumentada. Eu acredito que elas, de fato, ajudam muito, complementam muito, né? Que era bom se realmente os custos não fossem tão elevados e que a gente pudesse implementar essas experiências em mais escolas, junto também à formação de professores, para que eles possam ser multiplicadores dessas práticas. Mas eu acredito que no futuro bem breve essas coisas, né, vão baratear, assim como o computador antigamente era muito caro, né, com o passar do tempo, o preço ficou mais acessível, e essas tecnologias eu acredito também fortemente que em breve irão estar plenamente integradas aí em todas as escolas, tá? Muito sucesso. Um último conselho, João, só um último conselho. Comecem pelo smartphone. Vocês no smartphone têm muitas, e depois também, se eu preciso, também envio uma listagem de aplicações que vocês podem instalar e que podem explorar. Podem explorar já essa que eu disse, o Lupa, o Macroil, que têm as suas versões gratuitas, correm no smartphone, ou seja, quase todos os nossos estudantes têm smartphone, e podem começar a explorar e perceber como é que podem até explorar essas próprias aplicações que são gratuitas dentro da sala de aula. Exatamente. Né? Então, só como a gente chama aqui o celular, né, já é possível fazer muitas coisas. Basta que a gente aí utilize um pouco a nossa criatividade e também busque alguns aplicativos, algumas ferramentas que possam auxiliar a colocar nossas ideias, né, tirar do papel e colocar na realidade, ou não, né, inverter para a realidade virtual ou aumentada, né. Então, sucesso, Celestino, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e até uma próxima. Fiquem bem, tudo bom e até breve. Até breve, até mais, tchau, tchau.